Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa sétima aula do módulo de derivadas do curso de cálculo da Multisaber. E na aula de hoje nós vamos tratar dos problemas de otimização de funções. Então é aqui que o cálculo começa de fato a resolver problemas é, na nossa vida, né? Então, os pré-requisitos para a aula de hoje são dominar os conceitos e regras de derivação, lembrar dos princípios de ponto crítico e do teorema de Fermat e do teorema do valor médio. E os objetivos são usar essas técnicas que a gente aprendeu para resolver problemas de otimização. Sempre que você vai resolver um problema de otimização em cálculo, tem uma receita de bolo, que são 5 passos que a gente tem que seguir para resolver esse tipo de problema. E o primeiro passo é entender de fato qual que é esse problema. Então, quais grandezas são conhecidas, quais não são conhecidas, quais as condições do problema e o que você deseja descobrir. Sendo que, se fosse para elencar qual seria mais importante, o mais importante é o que você deseja descobrir. Tá legal? O segundo passo é introduzir as variáveis, que é basicamente você dizer quais letras vão ser usadas para quais grandezas. Uma dica que a gente dá aqui é: não é o momento de você ser criativo. Não faz altura igual a P, velocidade igual a D, você vai acabar se enrolando. Não, usa altura igual a H, velocidade igual a V, coisas fáceis a gente lembrar, tá? O terceiro passo é expressar matematicamente a variável que você deseja maximizar em função das outras variáveis do problema. Então é basicamente escrever a função que você quer derivar. O quarto passo é o seguinte: vamos supor que essa grandeza que eu quero derivar aqui, no caso eu coloquei Q, dependa de duas variáveis, x e y. Tem uma dependência qualquer aqui. Eu tenho que usar as relações matemáticas do meu problema para fazer uma substituição e deixar a equação apenas em uma variável. Então vamos supor, por exemplo, que eu estou fazendo algum processo que eu quero otimizar alguma coisa dentro de uma circunferência, que cheguei nessa quantidade aqui. Eu posso usar a equação da circunferência e diminuir uma variável do meu problema. Substituir aqui y² por 4 menos x² e ter uma função que eu quero diferenciar que só depende de uma variável. Isso vai ser muito importante, porque senão a gente teria que usar a derivação implícita aqui. E nem sempre a gente vai ter uma função unívoca, o que não é bom para resolver problemas, né? Então, simplifica o seu problema e deixa ele numa variável só. Geralmente, pelo menos nos problemas que você vai resolver em cálculo 1, você vai ter condições de fazer isso aqui e fazer uma derivada simples em uma função só. E o quinto passo é aplicar o nosso mantra do cálculo 1, deriva igual a zero. Ok? Então vamos ver esses 5 passos na aplicação de um problema real, né? Então vamos lá. Esse é o primeiro problema que todo livro traz para problemas de maximização. Um fazendeiro tem 2.400 metros de fio de arame e quer fazer uma cerca de formato retangular para o seu gado. Um dos lados do retângulo vai ter um rio para que o gado possa beber água. Cada lado da cerca deve ser feito com 3 fios de arame. Qual a maior área do cercado o fazendeiro consegue obter com essa quantidade de arame? Então, um problema claro e simples do que a gente tem que fazer. A gente tem 2.400 metros de arame para fazer um cercado para o gado. E um dos lados tem que ser um rio. Bom, então, primeiro passo, entender o problema. Vamos para aquelas perguntinhas lá. Quais são as grandezas conhecidas? Bom, a única grandeza que eu conheço é a quantidade de arame que eu tenho. Eu tenho 2.400 metros. Quais não são conhecidas? Eu tenho que fazer um retângulo que eu não conheço o lado do retângulo. Se eu não conheço os lados dele, evidentemente eu não conheço a área também. Inclusive, o nosso retângulo, ele pode não está dito qual lado maior, qual lado tem que ser o rio. Pode ser o lado maior, como nesses casos aqui, ou o lado menor. Isso não é uma restrição do problema. Aqui, esse aqui é o rio, tá, gente?
Vocês desconsiderem meus desenhos, que os desenhos são meio sofríveis, né? Mas usem a imaginação de vocês. Aqui é um rio e aqui é o cercadinho que a gente vai fazer. E vamos agora para as condições. Quais as condições do problema? A cerca deve ser feita com 3 fios. Então, o comprimento total da cerca não é 2.400 metros. Ele é 800 metros. Que eu tenho que pôr 3 fios em cada parte da cerca aqui. Tudo bem? E um dos lados do retângulo, que seria retângulo, né? Não precisa de cerca. Então, um desses lados aqui, ele é o rio. Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a área do cercado, tá legal? Bom, segundo passo, introduzir as variáveis, que é determinar basicamente qual letra vai ser usada. Então, eu estou chamando a área de A, o lado maior de X e o lado menor de Y. Simples. Mais simples que isso, impossível, né? Bom, ok. Agora, expressar matematicamente a variável que se deseja maximizar em função das demais. Bom, então a função que eu quero derivar é a área. A área de um retângulo é x vezes y. O lado maior vezes o lado menor. Sem complicações até aí, né? E aí, aquela história do nosso passo 4, a nossa área é uma função de x e y. Então, eu tenho que tornar ela uma função só de x ou só de y. Normalmente, essa é a parte mais complicadinha do problema, porque você tem que ver qual é a relação que vai te possibilitar isso. No caso, a gente pode usar a relação de que o comprimento total do cercado tem que ser 800 metros. Então, y mais x mais y, ou seja, x mais 2y, tem que ser 800. Então, é essa relação que eu vou usar aqui para simplificar a minha área. Detalhe, tanto faz eu substituir x ou y. Aqui nesse caso, eu escolhi substituir x para não ter uma fração na hora de calcular a área. Porque se eu fosse escolher y, seria, se eu isolasse o y aqui, seria 800 menos x dividido por 2. Eu escolhi não deixar esse dividido por 2, então eu isolei o x. Eu vou ficar com uma função área, que é uma função de y. Não tem problema nenhum. Ok? Então, o que eu fiz aqui, nesse passo, foi, no lugar do x, eu coloquei esse 800 menos 2y que a gente achou aqui. O que podemos fazer ainda é, isso aqui é um polinômio bem simples, né? Eu posso aplicar distributivo aqui, deixar ele nessa forma mais simples. E agora, tudo bem, temos uma grandeza que a gente quer minimizar ou maximizar nesse caso, que depende só de uma variável, vamos ao mantra do cálculo. Deriva igual a zero. Então, a nossa derivada vai ser 800 menos 4y. E eu vou igualar isso aqui a zero. Resolvendo essa parte aqui da equação, eu jogo 4y para o outro lado, passo 4 dividindo, y é igual a 200 metros. Então, simples de tudo, eu já tenho esses dois lados aqui do meu retângulo. Mas notem que eu não quero saber o lado, não quero saber o valor do lado. Eu quero saber a área. Então, essa resposta aqui ela não é final. Eu tenho que voltar ela, voltar o y na equação da área e descobrir a área total. Então, eu só calculo a área de 200 metros, que seria 800 vezes 200, menos 2 vezes 200 quadrado, que dá 80.000 metros quadrados. Tudo bem? Então, essa sim é a resposta final. Ainda seria possível, claro, eu calcular o valor de x aqui, que seria 400 metros, né? Óbvio, porque 200 aqui, 200 aqui, e o total tem que ter 800, então falta 400 aqui. Então, resolvido o problema. A gente calcula a área máxima que a gente consegue e quais são os lados que a gente consegue, que a gente precisa para ter essa área máxima, beleza? Bom, vamos para um segundo exemplo, que é o seguinte. Uma lata cilíndrica deve ser feita para armazenar 1 litro de óleo. Encontre as dimensões da lata, tal que o material usado no processo seja o mínimo possível. Então, notem que esse é um problema inverso. Aquele era um problema de o máximo de área. Esse é um problema de um mínimo de material. Mas, como
a derivada de máximos e mínimos é igual a zero, a gente parte exatamente do mesmo princípio para resolver os dois problemas. Então, primeiro passo, entender o problema. Quais são as grandezas conhecidas? O volume da lata é 1 litro. Quais não são conhecidas? A altura do cilindro e o raio do cilindro. Também não conhecemos a área, evidentemente, né? Quais as condições do problema? Bom, ele não fala especificamente nenhuma condição aqui no exercício, mas todas as relações que são válidas para cilindro podem ser aplicadas, ok? E o que a gente deseja saber? As dimensões do cilindro, justamente R e H, são as coisas que a gente não sabe, a gente quer descobrir. Elas devem ser as mínimas possíveis, porque eu quero usar o menos material que eu conseguir. Vamos introduzir as variáveis. Eu vou chamar o volume de V, a área de A, R de R, ou raio de R, e o comprimento de C. E escrever matematicamente a variável que eu desejo minimizar, no caso aqui, né? Notem que, como eu não conheço o raio e a altura, eu não sei nem como que é o meu cilindro, né? Eu não sei se ele é mais achatado assim ou se ele é bem comprido. Então, isso a gente só vai fazer no final, quando a gente determinar quem é o raio e quem é a altura, tá legal? Então, para saber o mínimo de material que a gente vai usar, a gente vai usar a área total desse cilindro. Que quanto menos área eu tiver de superfície, menos material eu preciso para fazer o cilindro, ok? Então, o que o cilindro tem? Ele tem duas tampas, uma aqui em cima e uma aqui embaixo, né? Que são dois discos, e mais essa área lateral aqui, que faz a união desses dois discos, tá legal? Então, para calcular a área total, eu vou ter 2 vezes a área da tampa mais a área da lateral. A área da tampa é a área de um disco, então ela é πr quadrado. A área da lateral é comprimento vezes a altura. Lembra que se você pegar o cilindro e tipo esticar ele, você tem um retângulo, né? Se dobrar um retângulo, você consegue fazer um cilindro. Então, a área lateral do cilindro é comprimento vezes a altura desse cilindro. Então vai ser 2πr vezes h. De modo que a área total tem essa fórmula aqui, 2πr quadrado mais 2πrh. Agora, a gente pega a nossa área, que é uma função, né, de r e h, e tem que transformar ela numa função de uma variável. Como é que a gente vai fazer isso? Empregando a fórmula do volume do cilindro, que é πr quadrado h. Então, eu vou isolar nessa equação πrh. Por que eu vou isolar πrh? Porque eu já substituo essa variável inteira aqui, ó. Eu não preciso, por exemplo, isolar só o h e depois carregar um monte de coisa para cá e cortar com esse πr aqui. Eu já posso substituir tudo de uma vez. Isso é um truque matemático para agilizar o nosso processo, né? Então, πrh vai ser V dividido por R, e eu já estou usando o volume do cilindro, que é 1000 centímetros cúbicos, tá legal? Estou passando de litro para centímetros cúbicos. Isso é legal da gente fazer porque se a gente não fizesse, ia ter problema depois na unidade do R e do H, tá legal? Então eu vou pegar isso aqui que eu descobri quanto vale e substituir na equação da área. E eu tenho um resultado final, que é uma área que depende só do raio do cilindro. Beleza? Agora vamos ao mantra do cálculo, derivar essa área em relação a R e igualar a zero. Então, a hora que eu derivo 2πr quadrado, dá 4πr. E a hora que eu derivo 2000r a menos 1, dá menos 2000r a menos 2. E isso vai ser igual a zero. Então, ó, eu só estou resolvendo na linha de baixo essa parte aqui da minha função. Então, 4πr vai ser igual a 2000 dividido por r quadrado. Eu isolo o r de um lado e o que é número para o outro. E chego que o meu valor final de r vai ser a raiz cúbica de 500 dividido por π centímetros. Isso, só para a gente ter noção, dá aproximadamente 5,41 centímetros. Mas aí no resto do exercício a gente vai levar a raiz completa, né, para não perder nada em aproximação.
A outra coisa que eu preciso calcular é a altura do cilindro. Então eu vou pegar a fórmula do volume e agora sim isolar quem é o H e aí substituir os valores que eu conheço, que é o V e o R. E aí eu chego nesse valor aqui para H. Se eu simplificar esse trambolho todo aqui, dá 10,8 centímetros. Tudo bem? Então, conseguimos aí determinar quais têm que ser as dimensões do cilindro para você usar a menor quantidade de material possível. Notem que, embora o meu resultado seria R e H, o raio e a altura, eu tive que fazer a minimização da área para chegar nesse resultado. Então, nem sempre o que você minimiza é aquilo que de fato você quer calcular, beleza? Bom, tem ainda um pequeno problema nisso tudo, que vem lá do Teorema de Fermat. Ele diz o quê? Se você tem um mínimo ou máximo, a sua derivada é zero. E a gente usa isso aqui para calcular máximos e mínimos. Mas ele não diz se é mínimo ou máximo. Então, como é que eu garanto que aquele número que eu calculei R para R e H não maximiza o tamanho do cilindro? Para isso, eu faço um teste de valor extremo, que ele é o seguinte. Suponha que C é um ponto crítico de uma função contínua e diferenciável. Bom, as nossas funções são contínuas e diferenciáveis, então para os nossos exercícios aqui não tem problema com descontinuidade, tá legal? E aí vem o teste. Se a derivada desse x for menor que zero para todo x menor que c, e a derivada for maior que zero para todo x maior que c, então c é um ponto de mínimo. Como? Bom, vamos ver com exemplos para ficar mais fácil. Olha aqui a área do nosso cilindro. A gente espera que isso seja um ponto de mínimo, né? Então, eu estou tomando a derivada aqui, ok? E o meu R crítico é o 5,41 lá. Eu coloquei só 5,4 aqui, mas é 5,41. Então, se eu substituir o 5,41 aqui, essa derivada vai dar zero, evidentemente. Então, esse cara aqui é o meu C. Ele é o ponto crítico. Se eu calcular a área, a derivada, né, num valor menor que o ponto crítico, num valor de raio menor que o ponto crítico, ele tem que ser menor que zero. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a área com R igual a 1, eu tenho 4π vezes 1 menos 2.000 dividido por 1. Esse número aqui é muito maior que esse aqui e ele é negativo. Então, essa área no ponto 1, ou melhor, a derivada dessa área no ponto 1 é menor que zero. Então, ó, C, x é menor que C, ou seja, 1 é menor que o 5,4, ok? A área tem que ser menor que zero. Então, eu fiz essa parte aqui da verificação, ó. Se f' de x for menor que zero, para todo x menor que c. Eu não preciso fazer para todo. O fato da função ser contínua me diz que se for para 1, ele vai ser para todos. Tá legal? Então, eu faço para um ponto. Também não preciso pegar um ponto que me dê problema, não preciso pegar o 0,35, que vai dar uma conta mais complicada. Mas eu posso pegar um ponto que seja fácil de calcular para fazer esse teste, tá legal? Agora vem a outra parte do teste. Eu pego um x maior que c e verifico se se a derivada da função é positiva nesse intervalo. Se isso acontecer, eu posso dizer que c é um ponto de mínimo. Vamos lá então. Peguei aqui o 10, ó, que é maior que 5,4. Se eu calcular a função em 10, aqui nessa parte positiva eu vou ter 40π, que é mais ou menos 120. Nessa parte negativa eu vou ter 2.000 dividido por 100, que é 20. Então esse número é maior que esse e a derivada é maior que zero. Então para x maior que c, a derivada é maior que zero. Ok também. Então, com isso eu concluo que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Então a gente de fato calculou a menor quantidade de material que a gente precisa e não a maior quantidade de material que a gente precisa. Por esse teste, a gente determina que ele é um valor de mínimo. Bom, dá para fazer a mesma coisa também para valor de máximo. E aí muda aqui esse sinal. Se a derivada da função for positiva
para x menor que c e negativa para x maior que c, então c é um ponto de máximo. Ok, vamos ver o primeiro caso do cercado lá. A gente tinha essa função, 800 menos 4y, para a área derivada. E se a gente iguala isso a zero, a gente tira que o ponto crítico é 200 metros. Se eu pegar um x menor que o ponto crítico, se eu pegar o zero, que é menor que 200, eu tenho 800 menos zero, que dá 800, que é maior que zero. Então, essa primeira parte aqui está ok. Ó. Se x for menor que c, f tem que ser maior que zero. Ou f' tem que ser maior que zero. Se eu pegar um ponto maior, se eu pegar o 800 aqui, ó, eu tiro que o meu A' vai ser menos 2.400, que é menor que zero. Então, essa outra parte também está verificada. Logo, esse ponto crítico, ele é, na verdade, um ponto de máximo. Se eu tivesse isolado a área em função do x, chegasse lá no x igual a 400 metros e fizesse essa mesma conta, teria que dar a mesma coisa, tá, pessoal? Então, essa verificação aqui, ela tem que ser independente do que você isolou lá em cima e tem que funcionar sempre para todos os problemas, tá legal? Se não funcionar, dá uma verificada nas contas que você fez. Porque o que pode acontecer é você chegar em duas soluções diferentes, em dois valores de x e y, e um ser máximo e outro ser mínimo. Então aí você vai ter que fazer essa verificação toda vez para constatar de fato que o que você chegou é o que você quer e não o contrário. Bom, com isso eu deixo aqui um exercício dessa parte de minimização de problemas, que é outro exercício clássico da área, que é o seguinte. Um homem deseja se deslocar-se do ponto A até o ponto B, conforme mostrado na figura abaixo. Não está abaixo, está ao lado, né? Mas tudo bem. Ocorre que para realizar esse deslocamento, ele deve atravessar um rio de 5 metros de largura. O homem sabe nadar e consegue realizar esse movimento na velocidade de 10 centímetros por segundo. Em terra, ele caminha a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Cuidado aqui com as unidades, tá? O homem é, contudo, doutor em matemática lá, bom, e deseja realizar esse percurso no menor tempo possível. Utilizando os conceitos de cálculo, de derivada, ele chegou a um tempo mínimo necessário para realizar esse deslocamento. Qual é esse tempo? Então você tem que fazer, na verdade, a mesma conta que essa pessoa fez aqui para ver qual é o melhor caminho, o que minimiza o tempo para você atravessar esse rio. O que é muito parecido com o problema da braquistócrona lá que o Newton resolveu. Só que aqui a gente não tem a força da gravidade, né? A gente tem um rio para ser atravessado. Notem que a distância do rio é 5 metros e essa distância aqui, ó, entre o horizontal entre o ponto A e B também é 5 metros, tá legal? Então, será que o menor caminho é realmente a hipotenusa? Ou será que é uma coisa do tipo assim? Ele nada um pouco na diagonal, depois vai por terra. Que vejam que a velocidade em terra dele é maior. Então, qual é o melhor caminho? A gente vai precisar de cálculo para resolver esse problema, tá bom? Tentem resolver. Se caso vocês enroscarem, tem um exemplo muito parecido com esse aqui em qualquer livro de cálculo que vocês vejam, com certeza. Então, como um resumo da aula de hoje, a gente utilizou os conceitos de derivadas aplicados em problemas de otimização. A gente fez os testes de valor extremo também para identificar se a condição é de fato um mínimo ou um máximo do problema. Se vocês tiverem alguma dúvida das aulas de hoje, não hesitem em me contactar aí pelas redes sociais ou via e-mail. E também, se vocês gostaram da aula, deixem o like e se inscrevam no nosso canal para a gente poder estar sempre trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá legal? Então, até a nossa próxima aula e bons estudos para vocês.